A gente costuma falar da democracia como se ela fosse a ordem natural da política, um presente da natureza. Uma ideia tão óbvia sobre como a sociedade deveria se organizar que nem precisava de discussão. Mas a verdade é que as coisas não são tão simples assim. Hoje, enquanto a gente conversa aqui, tem 57 países lá fora que são comandados por regimes autoritários. Isso significa dizer que pelo menos 35% da espécie humana, mais de 2,5 bilhões de Homo sapiens, acordam diariamente presos a uma ditadura. Isso é 1/3 da humanidade. No passado era ainda pior. Entre 1907 e 1966, só a América Latina experimentou 20 golpes de Estado, uma média de 1 a cada 3 anos. Se a gente só considerar o período entre a segunda metade do século XX e hoje, pelo menos 34 golpes de Estado foram realizados nos países latino-americanos. É golpe que não acaba mais. Não dá para negar que essa é uma região bastante instável politicamente. E por incrível que pareça, apesar de todo esse histórico de caos, violência e pobreza, não falta gente hoje em dia defendendo o regime militar por aqui. Em 2021, uma pesquisa com mais de 64 mil habitantes da América Latina e do Caribe mostrou que pelo menos 40% dos entrevistados acreditavam que um golpe militar era perfeitamente justificado quando a corrupção é alta num país. No Brasil, o cenário não é muito diferente. Todos nós vimos nos últimos meses multidões de brasileiros protestando em frente aos quartéis do Exército, fechando estradas e aeroportos e estendendo faixas de socorro, clamando por uma intervenção militar. Algumas vezes com cenas patéticas como essa aqui. Ou essa aqui. Ou ainda essa aqui. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. Algumas pesquisas dizem que pelo menos 1/3 dos brasileiros admitiram apoiar essas manifestações. No histórico 8 de janeiro, esse mesmo grupo também invadiu os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, revelando imagens de destruição nunca antes vistas na nossa história. Muitos, inclusive, aplaudiram quando o exército chegou à manifestação. Por quê? A verdade é que, por mais estranho que pareça, ainda tem muita gente que acredita que não há corrupção nas Forças Armadas, como se o Exército fosse o berço da moralidade do Estado brasileiro, guiado por um patriotismo e desinteressado em ganhar dinheiro e acumular poder. Essa ideia é acompanhada de outra, no mínimo tão falsa quanto a de que os militares possuem uma competência técnica natural para governar sozinhos esse país tão grande e com tantos desafios como o nosso. E não são só os civis que acreditam nessa baboseira toda. Uma pesquisa de 2022 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que 1/3 dos nossos policiais militares também concordam, pelo menos em parte, que, em alguns casos, seria justificável que os militares apoiassem ou tomassem o poder através de um golpe de Estado. Aliás, nós vimos esse comportamento no 8 de janeiro. Federal hiper ultra educado. É mole? Será que estamos certos? Brasil! Isso tudo é uma insanidade, mas ao mesmo tempo serve como um lembrete da nossa vocação autoritária. A nossa geração é tão acostumada com a ideia de votar para presidente que se esquece que esse é um momento raro na nossa história. Desde a sua independência, o Brasil já sobreviveu a 9 golpes de Estado. Na República, o presidente que passou mais tempo no poder e provavelmente a figura política mais popular já nascida no Brasil foi um ditador. As homenagens nas nossas praças e avenidas podem até tentar esconder o que esse sujeito fez. Mas a verdade é que Getúlio Vargas foi um tirano, um ditador capaz de fechar o Congresso, extinguir os partidos de oposição, mandar deportar e torturar opositores, censurar a imprensa e limitar os direitos civis. E apesar de tudo isso, ainda hoje continua representando um ideal de progresso para muita gente importante da vida pública brasileira.
e Getúlio sequer é nosso único tirano de estimação. Por todo o país, as nossas praças e avenidas também homenageiam os líderes da ditadura militar. 21 anos de violência política, censura, corrupção e estupidez. E também não falta gente tratando todos esses milicos terroristas, alguns deles torturadores e assassinos, como heróis. A nossa democracia é tão imatura que até 1989, nenhuma eleição presidencial havia contado com mais de 20% da população. Gente, 1989 é antes de ontem para a história. Dá para dizer que só a partir desse ano que o povo brasileiro foi em peso às urnas para escolher o representante máximo do país. Desde então, nós elegemos 5 presidentes, dos quais 2 sofreram impeachment e 1 foi preso. Convenhamos, não é um bom histórico. Na verdade, se a gente considerar os últimos 100 anos da história desse país, só 6 presidentes foram eleitos pelo voto popular e completaram o mandato. Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Bolsonaro. Mas mesmo esse grupo seleto tem uns asteriscos. Dilma, por exemplo, sofreu um impeachment no segundo mandato. O Lula chegou a ser preso anos após deixar o governo. E o Bolsonaro deixou o poder pela porta dos fundos, sem sequer entregar a faixa presidencial. É claro que se a gente for olhar a parte cheia do copo, dá para dizer que desde que os civis assumiram o controle do país, as nossas instituições amadureceram, ainda que de forma lenta e atrapalhada. Mas é inegável que, como mostrou o último 8 de janeiro, a ditadura ainda é uma ferida aberta na história brasileira. E ela ainda faz parte dos sonhos de uma parcela importante da população que não vai desaparecer da noite para o dia. Esse é o seu caso? Você não suporta ver o Lula no poder e prefere ver general atirando em Brasília para tirar a turma dele lá do Palácio do Planalto? Pois eu não trago boas notícias para você. Em primeiro lugar, sabe aquele papo de que existe um dispositivo na lei para permitir um golpe militar? É lenda, caô, fake news. Muita gente jura que o artigo 142 da Constituição autoriza uma intervenção militar, mas isso simplesmente não é verdade. O artigo 142 afirma que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Só entre a gente. Tem alguma coisa escrita aí sugerindo que um general tem o poder de tirar na porrada da cadeira o presidente do país sem o devido processo legal, ou seja, o impeachment? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Pois é, não tem. Se você reparar, o artigo 142 também não define que é da responsabilidade das Forças Armadas determinar a legitimidade ou a falta de legitimidade do processo eleitoral. Esse papel é do TSE, órgão do Poder Judiciário. Tá vendo só? Outro artigo da Constituição bastante citado é o 34, que utiliza a expressão intervenção federal. Prevista no artigo 21 da Constituição e regulada pelo artigo 34, a intervenção federal só pode ser aplicada nessas 7 situações. 1. Manter a integridade nacional. 2. Repelir uma invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. 3. Encerrar grave comprometimento da ordem pública. 4. Garantir o livre exercício dos poderes nos estados. 5. Reorganizar as finanças de estados em determinados casos. 6. Garantir a execução de uma lei federal ou decisão judicial. 7. Assegurar a observância de determinados princípios constitucionais. Intervenção federal é completamente diferente de intervenção militar. As Forças Armadas não funcionam como um poder moderador. Elas funcionam, no máximo, dando apoio à segurança de uma determinada região. Isso só acontece quando é necessário garantir a lei e a ordem, em casos extremos. Aqui no Brasil nós temos 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E se há um conflito entre eles, quem decide é o STF, não o exército.
As Forças Armadas estão abaixo dos três poderes. Aqui, o poder militar é submisso ao poder civil e não o contrário. Desde a redemocratização, nós só vimos 3 decretos de intervenção federal. 2 deles em 2018, no Rio de Janeiro e em Roraima, no governo Temer. E o último nesse ano, após o 8 de janeiro, no Distrito Federal, no governo Lula. Nos 3 casos, a intervenção colocou o Exército para lidar com a segurança pública, não para governar esses territórios. A ironia, como acabou acontecendo, é que uma intervenção federal pode até ser acionada para coibir a desordem pública provocada por golpistas, mas jamais poderia ser acionada para alterar o resultado de uma eleição. Como o governo Bolsonaro demonstrou inúmeras vezes, há uma relação quase umbilical entre os militares e os partidos de direita, que sempre exploraram politicamente a defesa da lei e da ordem. Segundo um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 20 agentes de segurança que disputaram algum cargo nas últimas eleições, só um estava afiliado a um partido de esquerda. Ao todo, foram quase 2.000 candidatos. A lista inclui policiais militares, membros das Forças Armadas, bombeiros militares e militares reformados. Nem os generais escapam dessa associação. Como mostrou uma pesquisa publicada em julho de 2022, quando o militar está no topo da hierarquia das Forças Armadas, a tendência é que ele viva em uma bolha de direita nas suas redes sociais. Essa relação ideológica colabora para que os eleitores de direita idealizem membros das Forças Armadas como salvadores da pátria. E é por isso que, quando um político como Lula, do campo da esquerda, é empossado presidente da República, que essa galera corre para chorar as mágoas para o exército. A boa notícia para o país é que parece que essa relação morre por aí. É claro que, agora mesmo, tem militar engraxando o coturno em Brasília, inclusive no topo da hierarquia das Forças Armadas, sonhando afastar Lula da presidência, ainda que pelo cano de um revólver. Esse aqui, capitão da Marinha, assessor do Ministério da Defesa, chegou a participar das manifestações golpistas de 8 de janeiro. Mas a possibilidade da instituição apoiar um golpe é quase nula. Em 1964, da última vez que isso aconteceu, o jogo era outro. O Brasil era uma peça muito importante no xadrez da Guerra Fria. E um golpe de Estado era uma ideia bastante popular. Os nossos militares contavam com o apoio maciço de empresários, jornalistas, líderes religiosos respeitados, membros da classe média. Mesmo o governo dos Estados Unidos apoiava o golpe, interessado em afastar a influência dos russos na região. Hoje um golpe seria completamente diferente. E não só por amor dos militares aos valores democráticos, mas porque os custos seriam enormes, impagáveis. Você lembra daquele papo de um cabo e um soldado? Esquece! Como a gente pôde ver no 8 de janeiro, invadir um prédio público, destruindo tudo que vê pela frente, não parece tão difícil. Mas nenhum golpe de Estado termina aí, mesmo que o exército apoiasse os golpistas. Boa noite. Em primeiro lugar, uma hipotética tomada de poder pelo exército isolaria o Brasil do mundo, com sanções comerciais e consequências diplomáticas duríssimas. Em questão de horas, investidores fugiriam às pressas do país, gerando uma escalada de destruição da economia nacional. A indústria iria sangrar junto com o agro. Os militares virariam párias internacionais em qualquer foro de discussão, como a ONU ou a OEA. Os protestos nas ruas seriam ensurdecedores, com manifestações violentas de resistência em setores armados da sociedade, de sindicatos a movimentos sociais. Serviços indispensáveis fornecidos pelo setor público seriam interrompidos da noite para o dia, em greves que espalhariam o caos e a desordem por todo o país, impactando milhões de brasileiros.
Como Lula é o comandante supremo das Forças Armadas, a reação de um contragolpe seria articulado pelas próprias Forças Armadas. Cabeças rolariam no Planalto Central, espalhando um banho de sangue na Praça dos Três Poderes. A imprensa reagiria a tudo isso de forma furiosa, noticiando o rompimento do tecido social brasileiro a uma comunidade internacional engajada na oposição aos golpistas. A gente viu isso no 8 de janeiro. Se o plano tivesse dado certo, esse novo governo militar teria jogado o nome do Brasil na lama, gerando uma desordem social que teria durado muito tempo. Mas eu não apostaria as minhas fichas nesse cenário. Por mais irônico que pareça, a Venezuela é um bom exemplo do que provavelmente aconteceria por aqui. Em fevereiro de 1992, um tenente-coronel de 37 anos, no controle de 300 efetivos, liderou uma tentativa de golpe de Estado por lá, contra o governo de Carlos Andrés Pérez. O nome do militar golpista era Hugo Rafael Chávez Frías. O plano parecia perfeito. No controle de 5 unidades do exército, Hugo Chávez organizou barricadas em Caracas, com o objetivo de atacar e dominar instalações militares e de comunicação na capital do país, como o Palácio de Miraflores, o Ministério da Defesa, a Base Aérea de La Carlota e o Museu Militar. Mas tudo deu errado. Chávez só conseguiu a lealdade de 10% das Forças Armadas venezuelanas. No fim, não conseguiu invadir a sede do governo e acabou capturado. 14 soldados morreram na disputa. Chávez ainda conseguiu permissão para se render na televisão, onde lamentou o fracasso, prometendo um dia voltar. Ele passou 2 anos em cana e da prisão ainda apoiou outra tentativa fracassada de golpe, 9 meses depois. No Brasil, se o exército arriscasse uma tentativa de tomada de poder contra o Lula com apoio de uma massa golpista, provavelmente também fracassaria. Com a diferença de que aqui a pena seria bem maior do que a de Hugo Chávez. Previsto no artigo 359-M da Lei de Segurança Nacional, quem tenta depor por meio de violência ou grave ameaça um governo legitimamente constituído pode ser condenado até 12 anos de prisão. Para piorar, o fracasso de uma tentativa de golpe pelo exército faria do Lula um mártir político imbatível, capaz de eleger quem ele quisesse. Ou seja, o tiro sairia pela culatra. Então você pode até torcer o nariz, mas se o exército tentar um golpe de Estado por aqui, por qualquer perspectiva que se encare, o cenário seria fulminante. Um fracasso acima de tudo, uma tragédia acima de todos.